tu já passou dos 40, tu ainda não tem o corpo que tu deseja, muitas pessoas pensam, ai, será que é possível? Eu não vou conseguir, mas eu já passei dos 40, meu metabolismo tá lento, eu tô com muita gordura, eu tô com muita celulite, eu não vou conseguir. Eu tenho centenas de milhares de alunas que já passaram dos 40 anos, estão com 50, 60 e estão se sentindo bem como nunca se sentiram na vida em relação ao seu corpo. Tô aqui pra te dizer que é possível sim, tá? Eu vou te mostrar um exercício agora, tem o jeito certo de fazer ele e eu vou te explicar o porquê que ele é tão eficaz. Esse é um exercício um pouco mais avançado. O exercício, agachamento com salto. Esse aqui, ó. Se tu nunca fez ele, vai com calma e vamos aprender por partes. Primeiro tu tem que aprender a agachar, para depois aprender a fazer o agachamento com salto. Primeiro, aprende a fazer o agachamento, que é afasta as pernas, um pouquinho maior do que a distância dos teus ombros. Tu vai baixar e vai subir de lado. Vai baixar e vai subir. Então, a primeira coisa que tu tem que fazer é dominar o agachamento, para só depois tentar fazer o agachamento com salto. O agachamento com salto, qual é a grande sacada dele? É um dos pegarizão de hoje, tá? Na hora que tu saltar e descer, tu tem que descer amortecendo. Tu cai com a ponta dos pés, amortecendo, indo até o calcanhar. Ó, tenta olhar um pouquinho o meu pé aqui, ó. Eu saltei e caí com a ponta do pé, ó, ponta do pé. Só que o meu peso, ele não tá lá pra frente, tá? O meu peso não tá pra frente. O meu peso tá pra trás. Eu tô com um peso na ponta do pé aqui, ó. Só que o meu peso do corpo tá pra trás. E aí eu caio, ponho o tornozelo no chão, opa, ponho o tornozelo no chão e termino o movimento. Então, o movimento não é salta, cai dura e depois baixa. Não, é ó, salta, amortece, caindo, levando o tornozelo no chão. E tem mais uma sacada nele que faz ele pegar mais forte ainda. Na hora que tu estiver saltando, tu vai deixar tua perna, o joelho bem duro, porque aí vai fazer com que pegue mais nessa gordurinha, não é na gordurinha, trabalhar mais essa musculatura também aqui da coxa. Já tá trabalhando, né? Mas aí, ó, tu salta, tu não deixa a perna frouxa assim, ó, lá em cima, sabe? Frouxa. Tu salta e estende bem a perna. Olha só. Estende. Estende bem. Entendeu? Essa dica que eu tô te falando, da onde o peso tá colocado, na hora que tu amortece a queda, faz toda a diferença para que o exercício seja muito bem executado e tu não te lesione. Isso faz com que o exercício, uma repetição, valha por 10. Num programa, num cronograma de treino, não é tu fazer 31 mil exercícios diferentes, mas tu ter um conjunto de exercícios eficazes que tu sabe executar muito bem. E aí tu vai fazer uma combinação entre eles para que tu vá adiante. Raquel, posso fazer esse exercício todos os dias? Poder tu pode, mas se tu quer ir além, tu precisa de um cronograma com exercícios diferentes. Por que esse exercício ele é tão eficaz? Porque tem duas coisas que para mulheres após os 40 anos faz com que a gente turbine os hormônios. Exercícios de força multiarticulares e integrados. E segundo, o treino HIIT, High Intensity Interval Training. São duas metodologias que, quando unidas, progredidas da maneira certa, da maneira didática correta, faz com que o nosso organismo realmente turbine a nossa parte hormonal. Então era isso que eu tava falando, depois dos 40, tu tem que ser mais assertiva ainda no tipo de exercício que tu vai fazer. Como é que tu pode usar, então, isso num treinamento? Eu vou dar um exemplo aqui. 10 vezes de agachamento, de 30 segundos de agachamento com 30 segundos de descanso. Se tu é completamente iniciante, 30 segundos de agachamento focando na boa execução. Se tu já domina o agachamento e já executa muito bem, tu já pode fazer mais veloz, esses 30 segundos. Se tu já tá num próximo passo, já dominou o agachamento, já tá começando a fazer o agachamento com salto, 30 segundos de agachamento com salto, 10 vezes, descansando 30 segundos. Isso dá uma turbinada na tua parte hormonal, assim, ó, violenta. Esse é o tipo de exercício certo para quem já passou dos 30 anos. 5 pilares para turbinar a tua parte hormonal, que é o fundamental para que tu tenha saúde e bons resultados após os 30 anos, 40, 50, 60. Primeiro pilar, tu tem que ter o tipo de treino certo para fazer modulação hormonal.
Segundo, tu tem que ter o tipo de alimentação certa para fazer modulação hormonal. Terceiro, que é um próximo passo depois desses dois aqui, equilíbrio do estresse e do sono. Isso é modulação hormonal. Se tu estiver estressada demais sem controlar tua ansiedade, tu libera cortisol demais, o que interfere em todos os outros hormônios. Se tu dorme mal, dorme pouco, sem qualidade, tu libera muito mais cortisol, causa fadiga adrenal, que vai interferir também em todos os outros hormônios. Então tu faz modulação hormonal através também do equilíbrio, da ansiedade, do estresse, do sono. Quarto ponto, suplementação adequada para o que estiver te faltando. Tem suplementações básicas que não precisa ir nutricionista para poder fazer. Nós temos exemplo de ômega 3, de vitamina D, que são coisas muito importantes para fazer o nosso corpo funcionar bem. Quinto, aí tu vai no médico de longevidade saudável, o SUS também faz isso, e te ajuda a ver os teus níveis hormonais como é que estão, e se com tudo isso que foi feito, ainda tu não tá conseguindo. Espero que tenha ficado claro. Então, tu tem 3 tarefas agora. Se tu pegou a visão dos 5 pilares da modulação hormonal, tu coloca aqui, ó, peguei a visão, são 5, põe a mãozinha cheia. Salva esse vídeo na tua galeria ou compartilha com alguma mulher depois dos 30, 35, 40, 50 anos que precisa escutar isso. Porque ela acha que não tem jeito, ela tá fazendo errado, ela não tá conseguindo. E tu tem que levar essa mensagem, porque é nossa responsabilidade compartilhar essa mensagem com as pessoas.